Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos no 28º domingo do tempo comum desse ano C, e a liturgia traz para nós o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Nós vemos aqui então, nesse evangelho, a vida desses 10 leprosos que foram aí purificados, curados por Jesus. A lepra na cultura bíblica era chamada no hebraico de tsaraat. E o que significa tsaraat? Significa desonra, vergonha e desgraça. O número 10, ele traz para nós o sentido de plenitude, algo pleno. Então, significa que a vida desses 10 leprosos simboliza o homem na sua totalidade, na sua plenitude, leproso. O homem, na verdade, aqui na desonra, na vergonha e na desgraça. Então, Jesus vai encontrar com um grupo de 10 leprosos, de 10 homens desonrados, envergonhados e desgraçados. Por que tudo isso? Porque essa doença, ela tinha uma capacidade de desfigurar a beleza, de desfigurar o homem. Eu não vou entrar em muitos detalhes daquilo que é a lepra aqui no sentido bíblico, não só no sentido bíblico, mas como doença física. Isso depois você pode aí procurar, estudar para ver o que a lepra faz no corpo, que vai comendo a cartilagem, enfim, vai destruindo tudo aquilo que vai destruindo os dedos, enfim, vai destruindo o corpo do homem ao ponto das mãos do homem e do doente se tornarem até como se fossem garras. Na cultura bíblica, o leproso era considerado um cadáver vivo, era como se fosse um morto que estivesse perambulando pelas ruas. Então era uma situação, uma doença muito difícil, muito triste, muito dolorosa, tanto para o doente, quanto também para a família do doente. Para a família do doente, porque ele deveria ter que sair da sua casa e a família se ver aí sozinha, sem meios, sem provisões, porque ainda mais na cultura bíblica, se fosse um homem, se fosse o esposo, se fosse o pai de família que tivesse doente. Então, um leproso, como esse grupo de 10 aqui, deveria habitar em lugares desertos, ser retirado da comunidade, ser retirado da família, ser retirado das orações em comum. Por quê? Porque a lei dizia que deveria afastar esse homem doente para que ele não contaminasse toda a comunidade. Então se fazia para salvar a comunidade sã, levando o leproso para o deserto, para o leprosário, para as grutas, para os locais onde moravam os leprosos. Só que na cultura bíblica, nós devemos compreender o seguinte, que a lepra não é apenas uma doença física que vai comendo as extremidades do corpo. Não, a lepra, segundo os rabinos, ela vai além de uma doença física. Então, na Bíblia, o que é considerada a lepra? Essa vergonha, essa desonra e essa desgraça. Por que ela é considerada tudo isso? Os rabinos dizem que a lepra era o salário da calúnia e da maledicência. Então, alguém que julgou, alguém que caluniou e alguém que ficou com maledicência falando por trás
o salário desse pecado, desses dois pecados, era a lepra. Porque aquilo que a lepra faz no corpo, o pecado fazia na alma. O que a lepra realiza no corpo, o pecado faz com a alma do homem. Então, segundo os rabinos, era o salário da calúnia. Então nós compreendemos, e mais tarde São Paulo vai dizer, né, que o salário do pecado é a morte. Então nós percebemos isso vindo já desde os rabinos, e nós percebemos isso também na Sagrada Escritura. Um exemplo, se nós pegamos Êxodo capítulo 4, versículo 1, nós vamos ver o seguinte, olha, Moisés respondeu, mas se eles não acreditarem em mim, nem me atenderem e disserem, o Senhor não te apareceu? O Senhor perguntou-lhe, o que tens na mão? Uma vara, respondeu. Joga no chão, disse o Senhor, ele jogou no chão, a vara se tornou uma serpente. Moisés recuou diante dela, o Senhor disse a Moisés, estende a mão e pega pela cauda. Moisés estendeu a mão, segurou e a serpente voltou a ser uma vara em sua mão. Depois é para que eles acreditem que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, te apareceu. Disse-lhe ainda o Senhor, mete a mão no peito. Ele meteu a mão e quando atirou estava coberta de lepra, branca como a neve. Tudo isso o Senhor mostrou por quê? Porque Moisés disse que o povo não acreditaria nele. Você percebe? Então, quando já se começa a falar mal, o salário aqui, o Senhor mostrou para Moisés que o salário daqueles que não acreditassem nele e o salário daqueles que falam mal, com maledicência, com calúnia, o salário seria então a lepra. Se nós pegarmos o livro de Números, nós vamos ver um outro episódio, Números 12, de 1 a 2. Números 12, 1 a 2. Ora, Maria e Arão criticaram Moisés por causa da sua mulher etíope. Então Moisés se casou com uma etíope, Maria e Arão, que são os irmãos de Moisés, começaram a criticá-lo. Diziam, acaso o Senhor falou só por Moisés? Começaram a maledicência, a calúnia, a inveja, a desconfiança de Moisés. Acaso o Senhor falou só por Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era homem muito humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a terra. Aí nós vemos o versículo 8 a 10. Com ele, o Senhor disse, com ele falo face a face, às claras e não em enigma. Ele contempla a forma do Senhor. Como, pois, vos atreveis a criticar meu servo Moisés? É Deus respondendo a Arão e a Míriam. Indignado contra eles, o Senhor retirou-se. Apenas a nuvem se tinha afastado da tenda, Maria ficou leprosa, branca como a neve. Ou seja, o salário da calúnia, da maledicência, aqui na Sagrada Escritura, é a lepra. Nós vemos também em Deuteronômio, capítulo 24, de 8 a 9, nós também vamos ver o que a Sagrada Escritura vai falar então da lepra. Evita com maior cuidado a doença da lepra e observa tudo o que te instruírem os sacerdotes levíticos, conforme eu lhes ordenei. Cumpre tudo à risca. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez com Miriam, na saída do Egito. Ou seja, quer evitar a lepra, que destrói o seu corpo, como o pecado destrói a alma, evite então a calúnia e a maledicência. E realmente, se nós olharmos para a Sagrada Escritura, nós vamos compreender que a maledicência e a calúnia, ela é como a lepra porque ela vai destruindo. Ela destrói o outro, ela destrói a nossa própria vida. E por onde nós vamos passando, espalhando calúnia e maledicência, nós vamos destruindo a vida dos outros, desfigurando a vida do outro, como a lepra desfigura o corpo humano. Então, como eu já disse, o que a lepra faz no corpo, o pecado faz na alma. O corpo de um leproso, como eu também já disse, era considerado aí um cadáver vivo. Só que nós percebemos aqui na Sagrada Escritura, olha o versículo 14. Ao vê-los, Jesus disse, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhava, aconteceu que ficaram curados. O versículo aqui foi traduzido como curados, mas na verdade no grego a palavra seria purificados. Enquanto eles estavam caminhando,
obedecendo a Jesus, a palavra de Jesus, eles foram purificados, porque da lepra, a Sagrada Escritura se fala de purificação, de ser lavado e purificado da lepra que torna a pessoa impura. Quando nós percebemos o versículo 15, olha, aqui o 14 fala de purificados. Um deles, ao perceber que estava curado, aqui já não é mais o termo purificado. Todos foram purificados, mas apenas um percebeu que estava curado, inteiramente curado. Então, não só purificado ao ponto de poder voltar para o seio da comunidade. Esse se viu curado da doença da alma, da doença do corpo. Quando nós percebemos aqui, continuamos o versículo 15, um deles, ao perceber que estava curado, voltou. Esse voltar, ele é a mesma coisa que retornar. Então, é sinal de conversão, é um retorno a Deus. Se virar, converter é se virar, dar as costas à antiga conduta e voltar-se para dentro da vontade de Deus. Então nós percebemos que no meio de 10, um só voltou. E esse voltar não é só para agradecer, esse voltar significa entre 10, apenas um se converteu. E porque se converteu, percebeu que estava inteiramente curado. E não só o corpo purificado da lepra, mas ele estava curado da doença, da calúnia, da maledicência, da desgraça, da desonra, da vergonha, porque ele teve realmente agora essa experiência com Jesus de Nazaré. Logo em seguida, nós podemos ir direto para o versículo 19, que diz o seguinte: E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Esse salvo aqui também é outro termo. Veja, esse que voltou, além de ser purificado, foi curado e ainda foi salvo. Salvo significa liberto do perigo ou da destruição, liberto da condenação eterna. Ele já não corre mais o risco da morte eterna, porque além de purificado, foi curado e ainda foi salvo por Jesus. Então esse único foi o que voltou glorificando a Deus, dando glórias a Deus. Eu termino pegando com você o Salmo 103. Por que ele voltou dando glória a Deus? É o que nós vamos ver aqui no Salmo 103, versículos de 1 a 2, que diz o seguinte: Minha alma bendize o Senhor e tudo que há em mim o seu santo nome. Minha alma bendize o Senhor e não esqueças nenhum. Minha alma bendize o Senhor e não esqueças nenhum de seus benefícios. É o que ele fez, porque foi purificado, curado e salvo por Jesus. Ele não esqueceu os benefícios do Senhor. Ele voltou convertido para glorificar a Deus, colocou a boca no chão, adorou a Jesus e reconheceu que ele era Deus. Então, neste domingo, não esqueçamos os louvores a Deus, não esqueçamos os benefícios do Senhor, porque a vida de Jesus nos tirou da vergonha, da desonra e da desgraça. Que o Senhor lhe abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.